Olá, bem-vinda e bem-vindo ao programa da TV Surdo. O acesso à informação para as pessoas com deficiência continua a ser uma grande barreira e este problema veio agravar-se com a pandemia da Covid-19 que assola o país e o mundo há pouco mais de 2 anos. Mas o problema de ausência de conteúdos informativos que espelham o dia a dia das pessoas com deficiência pode ser mudado se o processo iniciar da base. Foi a pensar nisto que a Escola de Jornalismo promoveu uma palestra sobre a mídia inclusiva, com vista a incutir nos estudantes hábitos de produzir reportagens mais inclusivas. E o jornalista da TV Surdo, Abdulrahman Ibrahim, foi quem deu a palestra. O evento acontece no âmbito dos 45 anos da Escola de Jornalismo, no mês em que se assinala o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, celebrado anualmente a 3 de maio. Acompanhe a peça a seguir para se inteirar mais sobre este assunto de suma importância, pois informação é poder. Partilhar com os aspirantes a jornalistas a necessidade de produzir matérias de reportagens mais inclusivas foi o que dominou a conversa moderada por Abdulrahman, jornalista da TV Surdo, durante uma conversa com estudantes da Escola Superior de Jornalismo. Eu falei sobre a situação da Covid-19, sobre as pessoas com deficiência, onde o jornalista deve informar a respeito desta situação, que a pessoa com deficiência, segundo a OMS, é mais vulnerável e precisam de ter mais informações ou ter mais conteúdos, como é que deve lidar, deve escrever sobre esta camada social, transmitir história de sucesso. É isso que a sociedade das pessoas com deficiência precisa. Neste momento estamos num período da Covid-19, há muitas pessoas com deficiência que não sabem em que estágio nós estamos e precisam de saber mais em relação à Covid-19, como se precaver, o impacto que teve a Covid-19. Há pessoas com deficiência que tinham o seu já fazer, falo de empreendedorismo, em relação à Covid-19, quando iniciou tudo ficou água abaixo, então é preciso incutir no futuro jornalistas para que possa já de pequeno começar a pensar no como é que devem escrever matérias em relação à pessoa com deficiência. Os estudantes, que de forma ávida acolheram os ensinamentos partilhados pelo jornalista da TV Surdo, dizem que a partir de hoje têm uma nova forma de ver o mundo e passam a olhar com mais sensibilidade para estas matérias. A palestra de hoje foi muito benéfica, pois pude aprender da palestra como podemos tratar as pessoas com deficiências físicas. As pessoas com deficiências físicas precisam de apoio, precisam de consolo e as dificuldades que os mesmos enfrentam na sua vida diária. Temos nós um país baixo pela economia, o que faz com que seja difícil ter lugares próprios para pessoas com deficiências. Tendo em conta as pessoas com deficiência para mover-se, andar com seus próprios pés, exemplo, há necessidade de fazerem-se rampas nas instituições, pois isso facilitará com que as pessoas com deficiências físicas possam ter acesso a vários sítios. Deu para ver que ainda temos muitas dificuldades em trazer acessibilidade à informação às pessoas ou aos deficientes. Também aprendemos um pouco sobre os termos pejorativos, aquilo que se chama termos pejorativos para as pessoas com deficiência. Aprendemos que um dos assuntos que mais impacto causou aos participantes do debate foi o da Covid-19 e dos seus efeitos na vida das pessoas com deficiência. Hoje pude perceber que também as pessoas com deficiência sofreram muito, talvez pior do que nós, porque, primeiro, vamos ver certas deficiências ou certas incapacitações, entre aspas, que requer, por exemplo, a deficiência visual, de certa forma requer contato, a pessoa precisa sentir para saber, por exemplo, onde vai, com quem vai. Então, as pessoas com deficiência, durante a pandemia, eram mais vulneráveis a adquirir a doença. Mas o que podemos fazer é cuidar dessas tais pessoas. Tenho uma avó com deficiência visual
Então aprendi que era muito vulnerável à doença e que eu podia fazer para poder ajudar, desinfetar os lugares que são mais fáceis de pegar na casa, nos transportes públicos, nas instituições onde há corrimão, temos que desinfetar. Então foi uma aprendizagem para sanar as minhas dúvidas. Segundo o diretor adjunto da mais antiga instituição de formação de jornalistas nacionais, a palestra proferida por Abdulrahman enquadra-se numa série de atividades que marcam a passagem dos 45 anos da Escola de Jornalismo. Estas enquadram-se na preparação das celebrações dos 45 anos da criação da Escola de Jornalismo. Então, selecionamos um conjunto de temas para que fossem dados aos estudantes dos cursos de jornalismo, de relações públicas e de publicidade e marketing. E um dos temas que nós escolhemos, portanto, foi o jornalismo e a inclusão, especificamente para sensibilizar os nossos estudantes em relação ao tratamento que devem ter com pessoas que precisam que sofrem de exclusão. Portanto, foi neste contexto que nós preparamos e incluímos este tema. Os estudantes defendem que a criação de políticas mais inclusivas é um dever de todos na sociedade. O governo do nosso país também pode fazer com que as pessoas com deficiência física se sintam bem na sociedade. A sociedade também tem tido comportamentos não muito agradáveis perante as pessoas com deficiência. Mas nós temos que saber que a pessoa não escolheu para nascer assim. A pessoa com deficiência vai morrer assim. Então temos que fazer sentir-se membro da sociedade, aconselhar a pessoa, tê-la por perto e tê-la como irmão. Nós, como sociedade, precisamos aprender a lidar com elas desde a infância. É preciso se ensinar aos novos como lidar com estas pessoas, para que no futuro criem pessoas que são inclusivas. Nós não precisamos de pessoas com deficiência inclusivas, nós precisamos da sociedade em si inclusiva. Com este retrato do estágio da informação no país e das estratégias para reverter este cenário, vamos a uma curta pausa. Não saia daí. Olá! Hoje vamos aprender sobre o uso de tecnologia para pessoas com deficiência auditiva. Como elas se comunicam usando o telemóvel? E como você pode interagir com elas através do telemóvel? Este vídeo é a continuação da segunda videoaula. Vamos lá! Conforme aprendemos na segunda videoaula, ao conversar com um surdo, deve ser breve e direto. Lembra-se disso? Então, os surdos, para se comunicarem, geralmente usam um aplicativo de mensagem como todo mundo, mas não escrevem textos longos, sempre breves e diretos. Esta forma de comunicar permite-nos interagir com todo mundo, seja surdo ou não. No entanto, nós surdos escrevemos traduzindo a língua de sinais para português. O texto pode ficar dessa maneira. No entanto, com muita prática, você pode compreender. A segunda forma de se comunicar com um surdo através do telemóvel é no WhatsApp. Sim, com este aplicativo podemos também escrever mensagens e fazer videochamada. O uso do videochamada
é o mais eficaz para pessoas que compreendem a língua de sinais. O terceiro ponto no uso do telemóvel é uma curiosidade. Quando queremos conversar com alguém e essa pessoa não estiver disponível, usamos o aplicativo Câmera. Gravamos a nossa mensagem, enviamos através do WhatsApp e esperamos que ela retorne a qualquer momento. É isso. Estas são as 3 formas básicas que os surdos usam no telemóvel para se comunicar com outras pessoas. Olá, eu sou Rafael Bata. Hoje vou mostrar como as pessoas com deficiência visual podem ser independentes no uso das TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação. Vamos! Muito bem! As pessoas com deficiência visual podem ler mensagens através de um comando de voz. Esse comando existe em todos os telemóveis smarts. É uma funcionalidade chamada acessibilidade, que permite à pessoa com deficiência visual usar o seu telemóvel de forma independente, enviar mensagens, ligar, entrar nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram, etc, etc. Veja a seguir como se ativa o comando de voz para uma pessoa com deficiência visual usar o seu telemóvel de forma independente. Agora vamos para o computador. Já para o computador existe um programa chamado NVDA. Este lê todas as atividades que o computador executa. Depois de instalado o programa, o usuário pode receber e-mails, enviar e-mails, ler PDFs, digitar textos e muito mais. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, trouxemos os ecos da palestra dada pelo jornalista da TV Surdo, Abdul Rahman, sobre a necessidade de se produzir matérias mais inclusivas. E isso só poderá ser possível se começarmos da base. Da informação, vamos falar de um assunto que atualmente tem dominado a agenda mundial. O efeito das mudanças climáticas tem deixado rastros de destruição e dor na vida de milhares de pessoas. O nosso país tem sido ciclicamente fustigado por eventos desta natureza, sobretudo no centro e norte do país. Na peça que se segue, vamos acompanhar o drama de pessoas com deficiência que viram suas casas destruídas pelos ciclones Ana e Gombe e que, até hoje, vivem em condições críticas. As mudanças climáticas são resultados das atividades dos homens. Muitas vezes, o homem não cuida da natureza como deveria. E, como consequência, quem sofre é o próprio homem. Os ciclones Ana e Gombe, que assolaram o país no início do ano, deixaram marcas de destruição na vida de pessoas com deficiência. Eu estava em casa a lavar a louça. De repente, no período da manhã,
Começou a chover e eu me questionei, essa chuva intensa, será aquele ciclone de que se falou? Depois de algum tempo, a casa caiu. Quando a chuva começou, caía intensamente, 24/24 horas. Eu estava sentado na varanda e de repente a parede da casa caiu. Com muita sorte, eu não me feri. As marcas deixadas pelas tempestades são imensas. Há quem viu todos os seus bens que juntou a vida toda se reduzirem a zero. Eu perdi louças, baldes, tigelas que estavam dentro da casa e encostados à parede que caiu. Quando a casa caiu, não caiu em cima de mim. A parede foi abaixo e eu estava um pouco distante. São dramas cujo fim parece longe, pois as mudanças climáticas estão cada vez mais intensas, o que aumenta a vulnerabilidade das pessoas com deficiência. No momento em que aconteceu isso, eu estava com meu marido. Atualmente, não tenho uma fonte de renda para me sustentar, só consigo dinheiro para a alimentação diária. Ela, com certeza, está a sofrer e sofreu muito, e sofre mesmo, com todo o tempo. Sinto assim. Eu tentei pedir às autoridades lá da tutela, mas até o momento não está nenhuma resposta que se diz o respeito para a minha deficiente ter algo ou uma resposta exata. Com aquilo eu também estou a me sentir, sinto muito, porque ela para entrar, mesmo para chegar na cidade, ela precisa de alguém de pecar, mas a gastar o dinheiro que ela consegue. Em vez de ela ter o dinheiro para comprar comida, já consegue o dinheiro para ir abastecer a moto e pegar. Só para se ter ideia do estrago, no bairro de Mapara, na cidade de Nampula, perto de 300 casas foram arrastadas pelas fúrias das águas da chuva e isso preocupa os moradores. De facto, o ciclone fez estrago mesmo. Nessa casa, destruiu as 3 casas que nós temos aqui, não temos mais como. Gostaríamos que se pudesse, nos ajudar, podia ser normal. E a volta de 300 e tal casas que já caíram lá. Até parece que com esse número é muito pouco. Que sofreu-se muito, parece que até lá embaixo lá não houve casas lá, pior lá que é na extremidade daquela área do rio. Ali não tem casas lá, muitas pessoas já mudaram. Como consequência, cresce o número de pessoas que carecem de ajuda humanitária e a dificuldade por parte das autoridades em responder à demanda torna a condição de vida das pessoas mais deplorável. Enviei os nomes no distrito, mas até agora não houve resultado. Posso dizer que estou a fazer 3 vezes a enviar lá, mas não está um resultado. Mas de tudo é o que eu muito sinto para esta, porque é uma deficiente. As fontes pedem a ação urgente das autoridades para amenizar o sofrimento destas pessoas. Era só te apoiar a esta. Por exemplo, ela estava a ver naquela casa ali, se partiu, mudou para aqui, ainda continua a se partir. Porque aquela casa ali partiu naquele tempo de ciclone Ana. Então aqui logo ela também a entrar aqui, ciclone Tempe, também já se partiram. Por isso que a autoridade desta tutela aqui sente o sofrimento desta mãe. Se existir alguns troquinhos de dinheiro, a gente chama táxi-moto, eu consigo carregar ela e pôr na moto. Então estamos a ir para lá, no hospital. O relatório elaborado pelo Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas da ONU, publicado em 2021, aponta que quase da metade da população mundial é altamente vulnerável às mudanças climáticas que podem ocorrer nas próximas décadas. O relatório também alerta que até 2050, 1 bilhão de pessoas que moram em cidades costeiras e de baixas latitudes estarão em risco climático. Situação complicada destas famílias, mas com certeza o apoio chegará e poderão seguir a vida de forma normal e humanamente aceite.
Agora vamos falar de cultura e para tal trazemos a bela história de Neivas, jovem de uma voz imponente que sonha com a gravação de um videoclipe. Com algumas passagens em concursos musicais, o jovem luta para conquistar o seu espaço e se consagrar no mercado da música. Acompanhe a peça que se segue e se deixe embalar pela voz de Neivas. Gildo José reside no bairro das FPLM, na cidade de Maputo. A arte faz parte da sua vida desde pequeno, quando sonhava ser artista plástico, mas foi a música que Gildo se consolidou como artista. Com uma voz que encanta quem escuta, ele conta como tudo começou. Na verdade não gostava de música na altura, né? Não gostava de música, gostava de desenho. Então desenhava. Tinha 5 anos quando eu descobri. Sim, tinha 5 anos. Então desde lá comecei a exercitar, né, a parte de desenho, que não desenho. Então depois daí, um dia eu estava a dormir, né, em casa, na cama, no quarto, né, na cama. Então descobri, de repente comecei a fazer isto. Então ali surgiu, descobri que na verdade eu tenho essa coisa. Então fui atrás de música, porque minhas irmãs também começaram a dançar, me apoiaram. Não, mano, continua, se você é bom nisso, continua. Comecei a produzir em 2002, sim, lembro que foi 2002. Porque em 2000 eu comecei também sou corista, né? Faço coros também para pessoas. E também comecei a criar coros para as pessoas, escrevendo os coros. Então depois fui descobrir que também posso fazer minhas músicas ou escrever. Então comecei a gravar e então não parei até já. Falo muito do amor. Então as músicas que eu tenho são muitas que eu tenho, né? Já nem sei quantas. Anga kona tsemba lesha kunta kuchada kato vanyingi yabashandra lesha ku anifanele wili ranzu la wena imani pahlaya lesha kunta kuyakela mu anifanele wili ranzu la wena imani pahlaya lesha kunta kuyakela mundi ikuba nyingi abashanzo babula upili ranzo laila. Neivas, como é carinhosamente tratado no ramo musical, iniciou a sua carreira fazendo pequenos concertos no bairro para entreter amigos e vizinhos e ganhava algum dinheiro. Tenho um amigo, né? Aquele amigo que a gente diz que é amigo de verdade, da infância. Então ele vivia nesse bairro e quando ele saiu para outro bairro, ele disse: não, amigo, tens que ir comigo até nesse bairro. Eu, graças a Deus. Então ele me levou até lá. Naquele bairro não havia luzes, estava tudo escuro aquilo. Então eu chegava lá, cantava. E no chão, eu fazia instrumental, né? No chão, fazia instrumental. Então ali surgiram pessoas que disseram: não, você tem talento de verdade, pá. Não só as tuas irmãs dizem que você tem talento, mas você tem talento de verdade. Então, que tal
De cantares para nós, vamos te dar 1000 meticais. Na altura, dinheiro não era tão difícil assim como hoje. Para o músico, os 2 anos de restrições na carreira cultural devido à Covid-19 teve impacto negativo na sua vida profissional e pessoal. É complicado, né? É complicado porque não, do meu lado, vou falar de mim, eu canto, vivo pelos casamentos, né? Músicas, eu estou lá nos casamentos, começo a cantar e alguma coisa eu recolho, né? Ou seja, tenho lá os meus agentes que me ajudam nesse aspecto. Chegar lá a cantar e depois receber um reembolso, né? Da minha parte. Então, agora no sentido dessa parte da pandemia não tem sido fácil. Não tem sido fácil, mas dá para estar. Pelo menos alguma coisa nós estamos a fazer, que é criar letras, que é aquilo que nós sabemos fazer. Criamos letras para quando isso terminar, se calhar termos alguma coisa. Com uma carreira promissora, Neves já participou em vários concertos televisivos, tendo interpretado músicas da sua autoria e de outros cantores. Atualmente tem estado a investir na sua imagem e sonha com uma gravação de um videoclipe. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender a dizer nomes de algumas capitais provinciais da zona centro de Moçambique. Beira, Chimoio, Quelimane. Vamos repetir. Beira, Chimoio, Quelimane. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. Está tudo dito nesta edição. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem.